Lord. Let's give a hand clap for Jesus this E aí, morning. vamos aplaudir a Jesus nessa He manhã. is the one that is worthy of praise. Ele é aquele que necessita e depende da nossa adoração. Amen. Amém. Emerson, I appreciate the wonderful introduction, Olha, eu agradeço a introdução que vocês fizeram a mim, but the reality is all you need to know about me mas a realidade que vocês precisam saber acerca de mim, is I was a burnout, lost nobody that Jesus rescued. eu era alguém perdido que Jesus resgatou. That was 22 years ago and I've never gotten over it. 22 anos atrás, e eu não estava ainda certo do que ia acontecer. Jesus is my whole life. Jesus é a minha vida. And I see the same fire in many of you. Eu vejo hoje o mesmo fogo em muitos de vocês. I've had the opportunity to preach the gospel all over the world. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho ao redor do mundo. But this is my very first trip to Brazil. Mas essa é a minha primeira viagem para o Brasil. And I can tell you, E eu posso dizer I am falling in love with your people. que eu estou me apaixonando pelo seu povo. You are a people of fire. Que vocês são um povo de fogo. You are warriors. Vocês são guerreiros. I see the young people running. Eu vejo os jovens chegando aqui perto. I see them boldly praising God. E eu vejo eles ousadamente louvando a Deus. Last night when we called out to the evangelist, Ontem à noite, quando nós chamamos os evangelistas, all over the room people scanning the QR code. todas as pessoas estavam escaneando o QR Code. I know that a mighty army is going to be raised up in the nation of Brazil. Eu sei que um exército poderoso está sendo levantado no Brasil. And I know that a mighty revival will follow them. E eu acredito que um avivamento poderoso irá nos seguir. I cannot wait to come back. Eu posso ver a hora de voltar aqui. We're going to have some fun this morning. Nós vamos nos divertir essa manhã. We don't have a lot of time. Nós não temos muito tempo. Immediately after this message, I'm going straight to the airport. Quando acabar essa mensagem, eu vou direto para o aeroporto. I'm going to get on a plane and go to New York City. Eu estou pegando um avião indo para Nova York. Then I'm going to go from New York to Africa. E aí de Nova York eu vou para a África. Because the time is short and we must work while it is day. Então o nosso tempo é curto, nós temos que trabalhar com otimismo. But before I leave Brazil, Mas antes de eu sair do Brasil, I have a word from the Lord I want to share with you. eu tenho uma palavra do Senhor que eu quero compartilhar com Is você. that okay? Tudo bem por isso? Amen. Amém? Amen. Amém. Before we get into the word though, Antes de nós entrarmos na palavra, I feel very at home here. eu me sinto muito em casa aqui. And I want to share something that has been on my heart this morning. E eu quero compartilhar algo que está no meu coração nessa manhã. This is an amazing conference. Essa é uma conferência maravilhosa. How many have been enjoying Fire Conference? Quantos aqui estão apreciando Amen. essa conferência? Heidi and Claudio and Daniel and Todd and so many great men and women of God. Todd, and Heidi, e Daniel, tantos conferencistas maravilhosos, homens e mulheres de Deus. But you know, we come to a conference like this Mas sabe, nós viemos uma conferência como essa and we are focused on the speaker. e nós nos focamos naquele guest speaker. We want to receive an impartation from Nós God. queremos receber daquele conferencista uma unção de Deus. And it's very good. E isso é muito bom. I've been to many conferences like this. Eu já participei de muitas conferências assim, However, only a few months ago, mas apenas alguns meses atrás, I was speaking at a particular eu conference. estava numa conferência particular. God was moving Eu powerfully. estava ministrando e o Senhor estava se movendo poderosamente. We were praying for the people. Nós estávamos orando pelas pessoas. People were getting hit by the power of God. Pessoas estavam sendo atingidas pelo poder de Deus. And during the altar time, E durante o chamado ao altar, as the other evangelists were continuing to pray, outros evangelistas estavam orando pelas I went to pessoas. the back of the platform Eu fui ao backstage da plataforma and I sat down for a moment. e eu sentei por um momento. I knew the Lord wanted to speak to me. E eu sabia que o Senhor estava querendo falar comigo. And He said, look at the crowd. E Ele disse, olhe para a multidão. He said, it is great that they come to receive from a speaker, É maravilhoso que eles venham receber daquele conferencista, daquele pregador. but they are missing an important gift I want to give them. Mas eles estão perdendo um importante presente que eu quero liberar sobre eles. He said, in a conference like this, Ele disse, numa conferência como essa, there are many expressions of my body that I have brought together. existem inúmeras expressões do meu corpo que eu uno e trago junto. And sometimes the very answer they are praying for E muitos trazem uma oração, uma resposta à oração que eles têm feito. could be sitting right next to them. E essa pode estar sentado bem perto deles.
I want you to look left and right at your brothers and sisters. Eu quero que você olhe para a esquerda e para a direita para os seus irmãos e irmãs. Who knows what kind of gift God may be trying to give you? Quem sabe qual tipo de presente e dom o Senhor quer liberar sobre você? There may be a pastor praying for souls Talvez tenha um pastor aqui orando por almas, por vidas, who is sitting right next to an evangelist and doesn't know it. que está orando, que está sentado mesmo ao lado de um evangelista e você nem sabe disso. There may be someone praying for a better job, Talvez alguém aqui está orando por um trabalho melhor, um emprego melhor. and they are sitting right next to a Christian businessman who wants an honest employee. E talvez você esteja sentado bem ao lado de um empresário que está querendo te dar um emprego. I must be careful with the next one. Eu agora vou ter cuidado com o próximo aqui. But there could be somebody praying for a husband or a wife, glory to God. Mas pode ter alguém aqui orando por uma esposa ou um esposo. And God may be trying to do something in your life. E Deus também está tentando fazer algo na sua vida. So I encourage you to get to know one another. Então eu encorajo vocês a conhecerem uns aos outros. How many believe Christianity is not a spectator sport? Quantos aqui entendem que o cristianismo não é um esporte que nós somos espectadores? We do not come to sit in the bleachers and watch, Nós não estamos aqui sentados nas fileiras apenas olhando, but we are participators in what God is doing. mas nós somos participantes naquilo que Deus está fazendo. And not only for us, E não apenas para nós, but you have the ingredients that someone else needs. mas talvez você carregue ingredientes que outra pessoa necessita. And someone else may carry what you need. E outra pessoa talvez carregue o que você precisa. And this is the body of Christ at work. E é esse o corpo de Cristo que funciona. It is not different for us E não é diferente de nós, just because we are evangelists who travel. mesmo sendo evangelistas que viajamos. There are many relationships that have been gifts in my life. Tem muitos relacionamentos que foram presentes na minha vida. My new friend Samuel, even as we have got to know each other, we burn together. O meu amigo novo Samuel, mesmo que nós nos tenhamos conhecido recentemente, nós nos queimamos juntos. And I just want to quickly share with you about someone else who has been a blessing to my life recently. E eu também quero compartilhar com vocês sobre alguém que tem sido uma bênção na minha vida recentemente. As you may have heard about the planting of Nations Church in Orlando, Florida, Vocês talvez tenham ouvido da implantação da igreja em Orlando, na Flórida. one of the pastors on staff there's name is Levi Stewart. Um dos pastores dessa igreja se chama Levi Stewart. I'm evangelist Levi Lutz, but he's pastor Levi Stewart. Eu sou o evangelista Levi Lutz, mas ele é o pastor é o Levi Stewart. We have the same name, but we are very different. Nós temos o mesmo nome, mas somos muito diferentes. He is very proper and sophisticated. Ele é muito autônomo e sofisticado. I was a drug addict that Jesus rescued. Eu era um viciado em drogas que Jesus recuperou. And I have, even today, a particular weakness in my life. Até hoje eu tenho algumas fraquezas na minha vida. If I am being honest with you, Se eu posso ser honesto com você, I am not particularly the greatest rule follower. eu não sou um cara que segue muito as regras. In fact, if you tell me, do not do something because it is dangerous, I'm probably going to do exactly that. Talvez se você falar para mim que eu não deveria fazer algo porque é perigoso, eu talvez o faria. Now, I've been watching some of you, Mas eu também tenho observado alguns de vocês. and I think there may be some people here that are the same. E eu acho que tem algumas pessoas que são assim também. You have a bold warrior spirit, Vocês têm um ousado e guerreiro espírito and you are not afraid of anything. e vocês não têm medo de nada. But sometimes this can get you in trouble. Mas isso também pode colocá-los em algum perigo. And I've been in a particular conflict lately E eu tenho estado em alguns conflitos ultimamente with the authorities in my neighborhood. com as autoridades do meu bairro. You see, in Orlando, Florida, Você sabe, em Orlando, na Flórida, they have many rules. tem muitas regras. You have to get a permit to do anything. Você tem que pedir uma autorização para fazer qualquer coisa. And I'm in this conflict with the authorities, E eu tenho esse conflito com as autoridades locais, which I will explain to you in a minute. que eu vou te explicar em um minuto. But just then, God moved Levi Stewart to live in my neighborhood. Mas aí Deus moveu esse pastor Levi Stewart para se mudar para o meu bairro. He thought he was coming to plant a prayer group and grow it into a church. E ele pensou que ia começar um grupo de oração e começar uma igreja. But I knew what God was doing. Mas eu sabia o que Deus estava fazendo. He was sending him there because I need adult supervision. Ele mandou o pastor Levi porque eu precisava de uma supervisão de um adulto.
I need his help to stay out of trouble. Eu precisava de alguém que me ajudasse a me colocar fora do perigo. You see, I was a country boy, Eu era um homem do interior. and I had moved to the big city because God has called me there. E aí eu me mudei para a cidade grande porque Deus me chamou. But my favorite thing in all the world Mas a minha coisa favorita no mundo is fire. é fogo. In the spiritual, I love fire. E no espírito eu amo o fogo. In the natural, I love fire. No natural eu amo o fogo. When I travel to a hotel, I even put a candle so I can look at fire in the night. Até quando eu viajo para um hotel, eu coloco uma vela para que eu consiga olhar o fogo I durante a love noite. everything to do with fire. Eu amo tudo acerca do fogo. And when I moved to E Orlando, quando eu me mudei para Orlando, I went out into my yard. quando eu estava no meu jardim, I didn't see any problem with this. eu não achei que não havia nenhum problema. And I built a campfire. Então eu construí ali uma lareira móvel. I was sitting and enjoying my campfire, E eu estava ali usufruindo da minha lareira. but apparently this is against the rules. Mas aparentemente aquilo era contra as regras. So someone called the authorities. Então alguém ligou para as autoridades. The authorities called the police. As autoridades ligaram para a polícia. They came. Eles vieram. They gave me a fine. E aí eles me deram uma multa. They say you cannot build campfires in the neighborhood. E eles disseram, você não pode fazer uma lareira, uma fogueira no seu jardim. I said, this is ridiculous. E eu disse, isso é ridículo. So I did it again. Então eu fiz novamente. Don't get religious. Some of you would have done it again too. E não fica com religiosidade para mim, porque um de vocês também faria de novo. So they wrote me another fine. Então eles me escreveram outra multa. Some of you are thinking, what does this have to do with the Bible? E aí vocês estão perguntando, o que isso tem a ver com a Bíblia? Hold on, you will understand in a moment. Espera um pouquinho que vocês vão entender. Just stay with me. Fiquem comigo. We are getting to know one another. A gente está só apenas se conhecendo. Matter of fact, intercessors, Mas eu quero falar com os intercessores. I love you. Eu amo os intercessores. You are my favorite. Vocês são os meus favoritos. But as you can tell, I need you to pray for me, man. Mas eu quero pedir que vocês orem por mim. So they told me no more fires. Então as autoridades disseram, não mais fogo, não coloca mais fogo. So I tried to play nice. Então aí eu tentei jogar bem. I went to the store. E aí eu fui para uma loja. I bought some non-toxic logs. E aí eu comprei alguns combustíveis que não eram tóxicos. They are not even real logs. Eles não eram nem reais. They do not hurt the environment. Eles não machucariam o ambiente. I bought a fire pit, E aí eu comprei uma lareira móvel. an instrument to contain É fire. um instrumento que conteria o fogo. And so I set this up in my yard very E nicely. aí eu coloquei no meu jardim muito bem ali. I thought that it would be okay. E aí eu pensei que aquilo poderia estar ok. But then came my neighbor. E aí o meu vizinho veio. He dialed the phone, E ele desligou o telefone, called the authorities. ligou para as autoridades. He is starting another fire. Ele está começando mais um fogo. They got me in trouble E again. eles me colocaram em perigo de novo. And this is exactly the time when Levi has moved to my neighborhood. E esse foi exatamente o momento que o pastor Levi se mudou para o meu bairro. So I tell him how frustrated I am with E aí eu this. disse para esse pastor como eu estava frustrado com essa situação. And then only a few weeks ago, E aí algumas semanas atrás, I received this letter. eu recebi uma carta. I know you cannot see this letter, Eu sei que vocês não podem ver essa carta, but I will read the main part to you. mas eu vou ler a parte principal dessa carta. It says, it has a picture of my fire pit. Tem uma foto da minha lareira móvel. There is no fire, just the pit. Não tem nenhuma fogueira acesa, somente a lareira ali. And it's on my porch and they have circled it. E também ali está o meu jardim que eles circularam. And it says fire pits are not allowed to be stored on the porches of townhomes. E na carta diz que lareiras móveis não eram permitidas ficarem nessa área da casa. Please discontinue use immediately. Por favor, pare de usar lareiras na sua casa. So I called up Pastor Levi Stewart. E aí eu liguei para o pastor Levi. And I said, Levi, this is ridiculous. E eu falei, Levi, isso é ridículo. The authorities are acting crazy. As autoridades são malucas. He calmed me down. E aí o pastor Levi me acalmou. He said, now brother, Ele disse, irmão, the reason they are concerned a razão pela qual eles estão is preocupados because considering your track record, é considerando o seu passado, they think that you are conspiring to commit fire. eles estão preocupados que você está conspirando para trazer um incêndio. In fact, Na verdade, it makes them nervous isso faz com que eles fiquem nervosos, that you even possess a fire-containing instrument. só pelo fato que você tem aqui uma lareira móvel. And so this is what I want to talk to you about this morning. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Because I believe God has called us
Porque eu acredito que Deus nos chamou to be instrumento de fogo, para que sejamos instrumentos de fogo, instruments of fire. instrumentos que vão carregar o fogo. And I believe just like the authorities in my neighborhood, E eu acredito que como as autoridades do meu bairro, the devil becomes very nervous o diabo fica muito nervoso when he sees a gathering like this of hungry believers. quando ele vê um ajuntamento assim de esfomeados cristãos. Because the devil remembers the revivals of the past. Porque o diabo ele se lembra dos avivamentos do passado. He remembers John Wesley. Ele se lembra de John Wesley. He remembers Azusa Street. Ele se lembra da Azusa Street. He remembers all the great revivalists. Ele se lembra de todos os grandes avivalistas. He remembers Reinhard Bonnke. Ele se lembra de Reinhard Bonnke. And he knows E ele sabe these were not big ministers in the beginning. que esses não eram grandes ministérios no início. They were only hungry believers Eles eram apenas cristãos que estavam esfomeados, that prayed, que oravam, and the Lord lit them on fire. e o Senhor os liderava para o fogo. And that one small spark E aquela chama bem pequena spread to an entire generation. conseguia se espalhar para uma geração inteira. And so the enemy is so afraid Então o inimigo ele está tão ameaçado you will leave this conference and do something. que ele, ao ver essa conferência, ele quer fazer algo. He is not so worried about you meeting in the building, Ele não está muito preocupado em você entrar num prédio, but he is terrified you will carry the spark outside. mas ele está apavorado se você levar esse fogo lá para fora. If you don't believe me, E se você não acredita em mim, when you go to lunch, quando você for almoçar, begin to pray in tongues in the restaurant. comece a orar em línguas nos restaurantes. When you go to the store, Quando você vai numa loja, just carry your Bible around. comece a carregar uma Bíblia com você. See what happens. Comece a ver o que vai acontecer. People are going to freak out. As pessoas vão ficar malucas. And the reason they're going to freak out E a razão pelas quais elas vão ficar malucas is because the enemy is so afraid this would get out of control. é porque o inimigo ele tem medo desse fogo perder o controle. It is time for the fire to get out of control. E é tempo que esse fogo perca o Amen. controle. It is time for every Holy Spirit-filled believer E é o tempo que cada cristão carregue o Espírito Santo de Deus, to be an instrument de fogo. para que sejamos instrumentos de fogo. Amen. Let's pray together. Vamos orar. I want everyone to pray this prayer out loud. Eu quero que cada um aqui ore essa oração em voz alta. We're going to ask the Lord to speak to us. Nós vamos orar para que o Espírito Santo fale com a gente. Everyone out loud. Em voz alta, vamos orar. Dear Jesus, Senhor Jesus, speak to my heart. fale ao meu coração. Change my life Mude a minha vida in your precious name. no seu nome precioso. Amen. Amém. Amen. If you have your Bibles, Luke 3:16. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Luke 3:16. Lucas 3, 16. Talking about being mobile instruments of fire. Estamos falando sobre sermos instrumentos móveis do fogo de Deus. John the Baptist speaking. João Batista está falando. I'll read the scripture. He said, I indeed baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandal straps I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Disse João Batista a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. I want everyone to say fire. Eu quero que todos aqui nesse auditório digam fogo. Come on. Vamos lá, Come on. vamos lá. Luke chapter 12, verse 49. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Jesus speaking. Jesus agora falando: He said, I have come to bring fire on the earth. eu vim para lançar o fogo sobre a terra, And how I wish that it were already kindled. e bem quisera que já estivesse a arder. But I have a baptism to undergo. Mas tenho um batismo com o qual hei de ser batizado, And what constraint I'm under until it's completed. e quanto eu me angustio até que o mesmo se realize. Now in Acts 2, we know that baptism came. Nós sabemos através do livro de Atos capítulo 2 que esse batismo veio, The Holy Spirit came. o Espírito Santo veio,
There were divided tongues of fire that came down from heaven. Línguas de fogo estavam sendo divididas, que veio do céu. Every head got a flame. Cada cabeça tinha uma chama. There was no one that was left out. Ninguém ficou de fora. Everyone that was hungry and seeking was lit ablaze. Todos aqueles que estavam com fome e com sede foram impactados. Now I want to be very careful here with how I handle the Bible. Agora eu quero ser muito cuidadoso como eu falo da Bíblia. I like to be very precise with the use of the Word of God. Eu quero ser muito preciso com o uso das Escrituras. And in this Luke 3:16 scripture, Nessa escritura de Lucas capítulo 3, versículo 16, there are some scholars that say that is not talking about the baptism of the Holy Spirit. existem alguns estudiosos que falam que não estava se referindo ao batismo com o Espírito Santo. They would argue, no, it's talking about a judgment fire. Eles falam que eles estavam se referindo a um julgamento de fogo. I'm okay either way. Eu aceito qualquer que seja a reversão. Because either way, when the fire of God comes, Porque, de qualquer forma, sempre que o fogo de Deus vem, it's going to judge the flesh. vai julgar a carne. Sinful deeds are going to be burned up. Aqueles hábitos pecaminosos vão ser queimados. And there are those that don't believe in God. E aqueles que não creem em Deus, They won't surrender to the Lordship of Christ. eles irão se render à soberania de Deus. And they're going to face that fiery judgment one day. E se eles não receberem Deus, eles vão receber o julgo e a condenação do But fogo. there are believers Mas existem cristãos who have already died. que já morreram. And they have been born E again. eles nasceram novamente. The fire has brought them to life. E o fogo os trouxe de volta à vida. And now they are walking instruments of fire E agora eles são instrumentos móveis do fogo de Deus. that contain the fire of the Holy Ghost. E eles contêm o fogo do Espírito Santo. Now I want to ask you a question. Agora eu quero fazer a você uma pergunta. I think it might be against the rules, but I'm leaving after this. Bem, eu acho que isso que eu vou fazer é contra as regras, mas eu vou fazer mesmo I'm assim. going to come down for a minute where I can see you. Eu vou ficar aqui embaixo para eu poder ver você. We probably do a lot of crazy things this morning. Essa manhã a gente está fazendo algumas coisas, But understand, mas eu entendo. have you ever been around someone Você já esteve ao redor de alguém, perto de alguém, who was trying to start a fire, que estava tentando colocar um fogo, but they had no idea what they were doing? mas eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Has anyone ever experienced that? Alguém aqui já experimentou isso? It's terrible. É horrível. It's obnoxious. É algo nóxico, é enjoador. They get you all excited. Porque eles fazem você ficar entusiasmado com aquele fogo. Come, we're going to have a fire. Vamos aqui que eu vou acender um fogo aqui. We're going to have churrasco. Vamos fazer um churrasquinho. It's going to be amazing. Vai ser maravilhoso. And then an hour later, E aí uma hora depois, no fire. não tem fogo. Excuses Desculpe-me. and smoke. Aí tem desculpas e muita fumaça. It gets in your eyes. E aí aquela fumaça vem nos seus olhos. It gets in your mouth. E aí vem na sua You want boca. to throw up. E aí você quer até vomitar. I don't know if we can say that, Eu nem sei se eu posso falar isso. but you want to throw up. Mas aí você quer vomitar. It's no fun. E aí não é legal. You get completely out of the mood of being around a fire. Você começa a ficar desanimado e com estresse porque você quer sair desse fogo. But when you are around someone who knows what they are doing, Mas quando você está perto daquelas pessoas que sabem como acender um fogo, the fire lights quickly, o fogo ele acende rapidamente. and everyone is drawn to that fire. E aí todo mundo começa a se sentir atraído para ficar perto desse fogo. You can go out on the beach and start a fire. Você pode ir na praia e começar a acender um fogo. Total strangers will come to visit. Estranhos começarão a se aproximar desse fogo. Oh, what are you doing? I like your fire. E eles vão falar, olha, eu gosto do que você está fazendo, o que vocês estão fazendo? And it is the same in the body of Christ. Porque então é a mesma coisa no corpo de Cristo. Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Se eu me levantar, Jesus disse, eu vou atrair todos os homens para mim. But what the church must remember Mas o que a igreja precisa se recordar is he is the baptizer. é que Jesus é aquele que batiza. We cannot work the fire up for him. Nós não podemos trabalhar com fogo sem ele. He must send the fire down on yielded hearts. Deus é aquele que precisa mandar esse fogo para os nossos corações. We do not need to make it happen. Nós não podemos fazer com a nossa própria força. And this is the problem in the church. E esse é o problema da igreja. If I can be honest, we've invited the whole world. Come, we have fire. Eu posso ser honesto, nós queremos convidar o mundo todo para ver o nosso But fogo. when they have gotten there, Mas quando eles vêm perto do nosso fogo, there is no fire. não tem fogo, There is only smoke. só tem fumaça. There are people that like to say, oh, there are too many smoke machines in the church.
E aí tem muitas pessoas que reclamam, né? Tem muita máquina de fumaça nas The igrejas. problem is not when the church has a smoke machine. Não tem problema nenhum quando a igreja tem máquinas de fumaça. The problem is when the church has become a smoke O machine. problema é quando a igreja se torna uma fumaça. This is not what God intended. E isso não é o plano de Deus. He called us to be flames of fire. Porque o Senhor nos chamou para sermos chamas com fogo. And so if I can be real with you today, Então se eu posso ser honesto com você I want hoje, you to see reality for what it eu is. quero que você veja a realidade como ela é. There is a whole generation that has come to religion. Tem uma geração inteira que se dobrou para a They religião. know they need the fire. Eles sabem que precisam do fogo. Something within them draws them. Algo dentro deles está clamando. But when all they found was smoke Mas o que eles se depararam era and fumaça. empty promises, E aí, promessas que não são reais. they have looked in the dark for another answer. E aí eles começam a procurar na escuridão outras respostas. They have turned to homosexuality. E eles têm se voltado para o homossexualismo. They've turned to drugs. Têm se voltado para as drogas. They've turned to rebellion. Têm se voltado para a rebelião. They've turned to other gods. Têm se dobrado a outros deuses. They seek after video games and everything but Jesus. Têm procurado nos videogames, em todas as coisas, menos em Jesus. But it is not their fault. Mas não é a culpa deles. They came to the church looking for fire, Eles vieram à igreja procurando por esse fogo, and they did not find it. mas eles não o encontraram. And so it is so important Então o que é tão importante that we stop trying to work up our programs. é que nós paremos de focar nos nossos programas. Stop trying to do it our way. Paremos de fazer tudo da We nossa get on our forma. knees and repent. Que nós coloquemos nos nossos And we say, joelhos e nos Jesus, arrependemos. send the fire. E pedimos, Jesus, Send acende the o fogo. fire. Jesus, acenda o Send the fogo. fire. Envie o teu fogo. I want to be an instrumental de fogo. Eu quero ser um instrumento de fogo. This is the answer. Essa é a resposta. It was the same with the church in Ephesus in Revelation. Foi a mesma coisa na igreja de Éfeso no Apocalipse. The Bible says they started doing many good things, A Bíblia fala que eles começaram a fazer coisas boas, but they left their first love. mas eles abandonaram o primeiro amor. And because of that, E por causa disso, God said, I will come and take your candlestick away. a Bíblia fala que então eu vou tirar de vocês o seu recompensa. We don't need to do many good Vocês things. não precisam de fazer muitas coisas. We need to seek the face of the man Jesus. O que vocês precisam fazer é procurar a face de Jesus. And we need to let him ignite us to burn once E again. nós precisamos permitir que ele ligue essa fome para o fogo. You see, I love what Reinhard Bonnke said. Eu amo o que Reinhard Bonnke diz. Someone asked him the question. Alguém o perguntou: They said, Reinhard, how have you kept the fire of God burning for so many years? Hey Reinhard, como é que você consegue manter esse fogo aceso por tantos anos? He said, no, Ele disse: não, you have it all wrong. vocês entenderam tudo errado. I have not kept the fire of God burning. Eu não mantive o fogo de Deus aceso. The fire of God has kept me burning. É o fogo de Deus que me manteve aceso. And it will never go out E nunca vai se extinguir, because it is holy. porque é esse fogo santo. Everywhere I go in the church, Todos os lugares que eu vou na igreja, people say, oh, I'm burning out. as pessoas falam: eu estou estressado, eu estou cansado. Oh, I need a season of rest or I'm going to burn out. Eu preciso parar um pouco porque eu estou cansado, estou fadigado. I know it may make you mad when I say this. Eu acho que vai fazer você um pouco chateado quando eu disser isso. All over the world, people get mad at me. Todas as pessoas ao redor do mundo ficam bravas comigo. But I don't think it's possible to burn out chasing Jesus. Mas eu não acho que é possível que a gente entre em fadiga se a gente estiver procurando por Jesus. I believe you can burn out chasing ministry. Eu acredito que a gente vai fadigar se a gente ficar perseguindo o ministério. I believe you can burn out chasing ambition. Eu acho que nós vamos nos fadigar se nós perseguirmos a ambição. I believe you can burn out carrying offense you were not designed to carry. Eu acredito que vamos fadigar se nós carregarmos coisas que nós não fomos chamados para carregar. But no one has ever burned out beholding the Lamb of God. Mas ninguém fadigou procurando e perseguindo a chama de Deus. Because He is the source of the flame. Porque Ele é a fonte da nossa chama, do nosso fogo. The seraphim angels, Os anjos serafins, they have flown around the throne of God since they were created. eles estão ao redor do trono de Deus desde que eles foram criados. Every time they cry out, holy, E eles estão sempre clamando: Holy! Santo, Santo, holy. Santo.
And their name means the forever burning ones. Serafim significa para sempre serão aqueles que vão queimar. You must understand, whenever a fire is lit, Vocês precisam entender, quando um fogo é aceso, there is no way to have a half fire. não tem como ter um fogo ruim. The fire must either consume everything Ou o fogo irá consumir tudo and make it like itself, e vai fazer com que tudo se pareça com ele, or the fire must be put out. ou o fogo vai extinguir. There is no in between. Não tem algo no meio. That's why Revelation 3:16 É por isso que Apocalipse capítulo 3, Tells 16 us nos diz that God will check our temperature. que Deus irá checar a nossa temperatura. He's going to look to see if you're hot Ele vai checar se nós estamos quentes or if you're cold. ou se estamos frios. But if we're lukewarm in the middle, Mas se estamos mornos, the word says he's going to vomit you out of his a mouth. Bíblia fala que ele vai vomitar da sua boca. What the Bible is talking about there is mixture. A Bíblia está falando sobre uma mistura. It's not just people who are kind of calm about Jesus. Não é sobre pessoas que não têm certeza sobre sua fé em Jesus. No, it's those that come to a conference and they're on fire. São pessoas que vão numa conferência e recebem um fogo. They're in the youth group, they're on fire. No seu grupo de jovens, eles estão no fogo. But they go back to the hotel Mas aí eles voltam para os seus hotéis. and they're looking up pornography on their phone. E aí eles estão vendo pornografia nos seus They're telefones. playing games with the name of God. Estão jogando jogos They no get nome de around Deus. their friends at work, they're not talking about Jesus Eles não anymore. falam de Jesus nos seus trabalhos. He's not coming back for a bride like that, friend. Jesus não está voltando para uma noiva desse tipo. There's going to be an opportunity at the end of service for us to get all that cleaned up, E nós vamos ter uma oportunidade nesse serviço para que nós estejamos limpos disso. because he wants us to burn hot Porque Ele quer que nós estejamos quentes and burn bright e que estejamos iluminados and with all our heart e com todo o nosso coração until he comes for us. até que Ele venha sobre nós. The second point I want to make is fire is contagious. É que o segundo ponto que eu quero fazer é que o fogo ele contagia. A great mark if you want to test if you are burning. Uma forma de você testar se você está queimando. Are you causing those around you to catch on fire? Aqueles que estão ao seu redor, vocês estão fazendo eles queimar? When the fire of God has truly consumed us, Quando verdadeiramente o fogo de Deus está nos consumindo, it will send us. Ele vai nos enviar. On Pentecost, No Pentecoste, they were lit on fire, eles estavam acesos no fogo, but then they were launched into the world to preach the gospel. mas logo depois eles foram enviados para pregar o Evangelho. Moses in the Old Testament, Moisés no Velho Testamento, he encountered the fire of God, ele se encontrou com o fogo de Deus and God sent him to Pharaoh with the power to do signs and wonders. e logo depois Deus o enviou contra Faraó para liberar os sinais. God backed up his message with power. O Senhor estava liderando a sua mensagem com poder. But you know something about Moses? Mas você sabe algo sobre Moisés? It's very interesting to É me. muito interessante para mim. You know, today there are these so-called experts, Existem alguns experts hoje and they will explain away all the miracles. e eles vão explicar todos os milagres, os processos They milagrosos. see a miracle in the Bible. Eles vão ver um milagre na Bíblia. Oh, no. There must be a logical explanation. Ah, não, isso não foi bem assim. Tem que ter uma explicação lógica Well, para I want you to explicar. know I believe in every miracle in the Mas Bible. deixa eu dizer, eu acredito em todos os milagres da Bíblia. But I just want to share with you, there are some experts, Mas deixa eu falar que existem alguns experts. they will say the burning bush was not even a miracle. Eles falariam que a sarça ardente não é nenhum milagre. They say if you go to the Holy Land today, Até hoje, se você for na Terra Santa, it is very hot and very dry. pode estar muito quente e muito seco. And there is a type of bush called the Dictamnus albus bush. E aí tem um tipo de árvore que tem esse nome. Can you repeat the name again? And it's a bush in the Holy Land. É só um arbusto na árvore. And they say that randomly it will just catch fire in the desert. E de repente, dependendo das circunstâncias externas, essa árvore vai começar a pegar fogo sozinha. Maybe in a week you'll see 2 or 3 bushes just catch fire. E talvez em uma semana você vai começar a ver arbustos e pequenas árvores pegando fogo sozinho. So they say the burning bush was no miracle. E aí os experts dizem que essa árvore pegando fogo, essa sarça não é um milagre. But Mas, if we read the scripture, se você lê as escrituras, we will see that if you read it precisely, se você lê precisamente, it does not even say Moses was impressed because the bush was burning. nunca vai dizer que Moisés estava impressionado porque a árvore queimava. No, the Bible says Não, a Bíblia diz, he saw the bush that burned, ele viu aquele arbusto que estava queimando, and when he saw that it was not consumed and did not burn out,
E o que ele observa é que aquele fogo não se apagava. He turned aside to see this strange sight. E ele então se tornou e se virou para o outro lado. I want to tell you this morning, Eu quero te dizer nesta manhã this generation, que nessa geração they are not looking just for a bush to burn. eles não estão procurando sarças They que estão queimando. are not impressed with a flash of the pan that goes out. Eles não estão se impressionando com luzes que se apagam e se voltam a iluminar. They don't want to see another big ministry that ends in moral failure. Eles não querem ver mais um ministério em destaque depois caindo em pecados morais. No, Não. they want to see a bush that is burning, Eles querem ver uma árvore que está queimando, but it keeps on burning. mas que continua queimando. It keeps on burning. Continua queimando. It keeps on burning. Continua queimando. And the world cannot put it out. E ninguém pode tirar esse fogo. The flame is so hot, Porque essa chama é tão quente it does not get put out, but it consumes everything around que it. não se extirpa e ainda contagia aqueles que estão à This sua volta. is the sign Esse é o fogo that a generation will turn aside to listen to. que a geração atual vai se voltar para ouvir e se I atrair. am so often amazed by Christians. Eu estou muito incrivelmente admirado com os cristãos, They get radically saved. porque radicalmente são salvos They begin to step out for Jesus. e eles começam a se colocar para Deus. And then they say, everyone around me is watching me. E eles dizem, todo mundo ao meu redor está me Oh, observando. they are wanting me to mess up. Eles querem, parece que eles querem que veja My eu caindo. family is watching. A minha família está me At observando. work is watching. My friends are watching. Meus amigos, meu trabalho está me observando. Oh, it is too much pressure. É muita pressão sobre mim. You know what I tell them? Sabe o que eu digo a eles? Let them watch. Deixa eles observarem. Because if the fire is real, Porque se o fogo em você é real, all they are going to see is Jesus. tudo que eles verão é Jesus. Amen. Amém? Amen. Amém. I must land the plane. I have only a few more moments. Eu tenho agora alguns minutos We have to begin to ramp down. e eu quero começar a fazer uma conclusão. But I want to share with you very real. Agora eu quero compartilhar algo bem real. You see something about me. Algo sobre mim. I am tired of Christianity neat and tidy. Eu estou cansado desse cristianismo que está sendo evasivo. I want Jesus raw and real. Eu quero que Jesus seja real e autêntico em nós. And so if we can be real for a moment, Então, se podemos ser reais aqui no momento, I will not ask you to raise your hand, eu não quero que você levante suas mãos. but many times people can come to a conference like this. Porém, muitas pessoas podem vir em conferências como essa And it is real and they receive a powerful touch from God. e eles realmente recebem um poder, algo poderoso de Deus. However, if we are being honest, Mas se podemos ser honestos, then they can return to regular life. eles podem retornar às suas casas And only a few days later, it begins to feel the same again. e alguns dias depois eles vão se sentir vazios novamente. It seems like things go back to normal. Parece que tudo volta ao normal. They say, why is it this way? E eles perguntam por que isso acontece? Why is it I hear about people getting touched and changed forever? Por que eu ouço sobre pessoas sendo tocadas e mudarem completamente para sempre? But for me, it seems like that fire always burns out. Mas parece que para mim esse fogo está sempre se extirpando. I did not come today just to preach a sermon. Eu não vim aqui hoje apenas para pregar uma mensagem. I want to help you today. Eu quero ajudá-lo hoje. I want to give you a practical tool that will keep the fire burning. Eu quero te dar ferramentas práticas que vão fazer com que esse fogo mantenha-se aceso. You see, in the Bible, it was God's job to send down the fire, Você entende que era o trabalho de Deus acender esse fogo, but it was the priest's job to tend the altar so the fire would not go out. mas era o trabalho do sacerdote que fazia que o fogo não se extinguisse. The fire must have a sacrifice on the altar to burn as fuel. Teria que haver um sacrifício no altar para que o fogo mantivesse aceso. And so it is great to come to Claudio's altar call and be hit by the power of God. Então é algo maravilhoso que venhamos ao altar e recebamos um poder de Deus. But if we want to ensure that that fire keeps burning and changes us, Mas se você quer se assegurar que esse fogo vai se manter aceso e queimando a gente, when we go home, quando nós formos para casa, we need to put a little pride on that altar. nós precisamos sacrificar algum orgulho nesse altar. We need to put a little offense on that altar. Nós precisamos colocar alguns pecados nesse altar. Oh, put a little lust on that altar. Nós precisamos botar a luxúria nesse altar. Put our lies and our greed on that altar. Put our selfishness on the altar. O nosso egoísmo e a nossa ganância sacrificar nesse altar. And let it die there. E que essas coisas morram nesse altar. And if we will make sure
E se nós nos certificarmos that anything in our life that is not like Jesus que tudo na nossa vida que não é sobre Jesus is laid on that altar to die seja there, colocado nesse altar para ser sacrificado. that fire will be fueled and will never go out. E isso vai ser com combustível para que essa chama e esse fogo nunca se apaguem. I believe if we're being honest, Se podemos ser honestos, there are also those in this place existem alguns aqui nesse lugar who would say, I love the Lord. que dizem: eu amo o Senhor, He is everything to me. Ele é tudo para mim. I agree with everything that you're saying. Eu concordo com tudo que você está dizendo, But if I'm honest, mas se eu sou honesto, I feel so dry. eu me sinto tão seco. I have been in great moves of God before. Eu já participei de vários moveres de Deus antes. And I know it's not about feelings. E eu sei que não é acerca de sentimentos. But no matter what I do, my life does not feel the same. Não importa o que eu faço, a minha vida não é sempre a I mesma. have encouraging news for you today. Mas eu tenho encorajamento para você hoje. And they are not just nice words to encourage you, they are the truth. E não são apenas palavras para te encorajar, mas é a verdade. You see, dry wood is the most combustible. Você entende que a madeira mais seca é a madeira que mais pega fogo. You must realize, Você precisa entender. on Pentecost, No Pentecoste, everyone that was used mightily of God, todos eram usados por Deus. just 1 month before had denied the Lord. Todos eles, um mês antes, tinham negado ao Senhor. They had abandoned Him. Eles abandonaram Ele. They had failed Jesus. Eles traíram Jesus. Peter, who had messed up the worst, Pedro é aquele que mais fez errado. was used the most mightily. E é aquele que mais foi usado. Why do you think that is? Por que você acha que isso acontece? It is because when we first get saved, Porque isso acontece porque quando nós somos salvos, it doesn't matter if it was what we would call big sin or small sin. não interessa se fomos um grande pecador ou um pequeno pecador. Sin is sin. Pecado é pecado. If we were a child molester Se fomos um pedófilo or a liar, ou um mentiroso, and Jesus changed us, Jesus nos mudou. He transformed us. Ele nos transformou. We know we added nothing to that. Nós sabíamos que não tínhamos nada a acrescentar. We were wicked the day before, Nós éramos maus. and all that is good has come from E Jesus. tudo que temos de bom vem de Jesus. And new believers burn so brightly. E os novos cristãos, eles queimam ardentemente. But then we begin to try to add to that with our good deeds. Mas aí nós começamos a adaptar o nosso cristianismo com boas Oh, I dádivas. will be a great preacher. Eu vou agora me tornar um bom pregador. I will be a great worship leader or Sunday school teacher. Agora eu vou começar a ser um mestre ou então um líder de louvor. And suddenly we begin to think God is very lucky to have us. E aí a gente começa a pensar que Deus é muito sortudo em nos ter. The fire will go out. E o fogo começa a se apagar. All of that has to be destroyed. E tudo isso precisa ser destruído. And then by the mercy of God, Porém, pela misericórdia de Deus, I'm talking to somebody here, listen to me. eu estou falando com alguém aqui, ouça. Then we come to a place Então nós viemos para um lugar we think we are far from God. que nós pensamos que somos longe de We Deus. feel dry. Nós se sentimos secos. But really the Lord has only opened our eyes to our condition. Mas aí o Espírito Santo começa a abrir a nossa mente para a nossa condição. And it is because He wants us to depend on Him to send the É fire. porque Ele quer que nós dependamos totalmente dEle para que Ele envie esse fogo. If we will only yield, Se a gente for curado, He will light us once and for all. Ele vai liberar algo sobre eternamente. My friend, this is your day. Queridos, ouça, esse é o seu dia. If you are feeling dry, this is the reason you've come to this Se conference. você está sentindo seco, essa é a razão pela qual você veio à Oh, conferência. revival has come. Esse avivamento está vindo. Revival has come when God pours water on dry ground. Avivamento vem quando Deus começa a colocar água no chão. When He lights the dry wood. E quando Ele atrai as madeiras secas. If we have musicians, you can get on the keys. Pedir ao time de Play música para very chegar. softly. Começar a tocar aqui o time de música. We have only a few minutes Nós left, temos alguns minutos. but I want to speak very straight to you. Mas eu quero falar algo diretamente para vocês. I want everyone under the sound of my voice to receive a touch of the fire of Eu God. quero que cada um de vocês comecem a receber e a pedir esse fogo santo que vem de Deus. To do that, Para que vocês façam isso. we are going to get all of our business right with God, Nós vamos colocar tudo aquilo que nós precisamos colocar diante de Deus. so that everyone is a candidate to be touched by the Holy Ghost. Para que todos aqui sejam candidatos a And so receber aquilo que o listen Espírito closely. Santo quer. Então ouça atentamente. In a moment, I'm
I'm going to pray for you. No momento que eu orar por você, And what's going to happen, there are people in this place, olha o que vai acontecer. Algumas pessoas aqui nesse lugar, someone invited them, but they don't know the Lord. algumas pessoas foram convidadas, mas você nem conhece a Deus. There are others that are prodigals. Às vezes você é um filho pródigo. You're away from God. Você está se sentindo afastado de Deus. And others love the Lord, but they need to get right with Jesus. Você estava fora They de need Deus, mas você forgiveness. quer voltar a Jesus. I'm going to pray and then I want you to come. Eu quero orar. Lord, right now we silence the devil. Senhor, agora nós silenciamos o diabo. We loose the heart of the believers. Nós queremos orar por Holy nossos Spirit, corações. draw. Espírito Santo, vem agora. Right now let them come and bow. Eu quero voltar. Wash them, Jesus. Comece a lavá-los. Make them new. Faça com que eles sejam And let the novos. fire fall. Faça com que esse fogo In your caia. precious name. No nome precioso de Amen. Jesus. Jesus. I Amém. want you to hurry across this building. Come on Agora right vamos lá, now. pessoal. Kneel. Kneel at an altar. It's Se vocês okay, puderem, kneel. se ajoelhem Kneel. diante do Come on altar. right now, hurry. Se ajoelhem diante do Pressa, altar. pressa, 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 vamos Don't rápido. wait. Agora, Vamos agora. lá, agora. Come on, come on. Hurry, all over the Vamos, building. vamos all aqui. over the building. Vamos logo, todo o Come prédio. on. Todo o You guys prédio, can vamos play. Come olhar. on. Vamos lá. We're going to give you a minute to get right with God. Eu quero que você coloque a sua expectativa em Deus e se conserte com Ele. And then we're going to pray. E aí a gente vai começar a orar. We're not going to do another churchy thing. Nós não vamos fazer mais uma coisa na igreja. But the authentic fire of God is going to descend on this place. Mas ouça, o autêntico fogo de Deus está descendo sobre esse You're lugar. going to be hit by the power. E você vai ser atingido por um poder. And many are going to be launched. E alguns de vocês vão ser The Lord is going to catapult you into your call, enviados e estabelecidos no seu chamado, into your destiny. para os seus destinos. The fire is going to touch you. O fogo de Deus vai começar a tocar And the você. fire is going to send you. E o fogo de Deus vai enviar você. You guys worship the Lord. I want them to only Vamos adorar behold o the face Senhor. of the man Jesus. E aí eu quero que você comece a procurar aquele que se chama Jesus. Get your business right with God. Vamos lá, comece a entrar em ação com Jesus. Lay everything down. Comece a colocar tudo diante desse altar que você precisa sacrificar. And then we're going to pray. E aí a gente vai orar.
over the building, I want you to lift your Eu hands. quero que todo aqui nesse prédio levante as suas mãos. There are hungry, hungry hearts. Existem pessoas e corações esfomeados aqui. I want to lay hands on all of you, but there is not time. Eu gostaria de colocar as minhas mãos sobre todos vocês, mas não tenho But tempo. this is your moment. Mas esse é o seu momento, The hand of God is going to touch you. que a mão de Deus irá definitivamente And soltar. He's going to brand you with His fiery E Ele fingerprints. vai te selar com suas digitais. Promise me you will never let it go out. E que você nunca deixe isso escapar. All over the building. Todo o prédio agora. Fogo! Fogo! Fogo!